Boa tarde a todos, todas e todes que estão partilhando deste momento único. Este congresso ele é super importante para todos nós, docentes, estudantes, e no nosso caso em específico, já que a gente vai falar do programa PIBID e do Residência Pedagógica, para as escolas que fazem parte desta empreitada, desta conquista e deste movimento que é fundamental para a formação de professores. Eu sou a professora Karina Maldonado, sou coordenadora institucional do programa Residência Pedagógica e gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que se encontra aqui. A professora Bárbara também vai dar o seu boa tarde para a gente começar aí a nossa conversa. Boa tarde a todos, muito contente de estar participando desse evento também, e como ressaltou a professora Karina, um momento muito importante, né, para a graduação, para os alunos, e dentro do contexto dos programas Residência Pedagógica e PIBID, das escolas de educação básica também. Bom, agora eu vou partilhar com vocês uma apresentação, né, para a gente conversar um pouquinho sobre estes dois programas. É fundamental que a gente tenha clareza dos princípios que estão por trás desta proposta, deste programa, que é um programa, gente, da CAPES. Então, nós fazemos parte de uma seleção nacional de universidades para a realização dessas atividades. Então, é importante que a gente tenha em mente que os programas PIBID de residência pedagógica, né, eles têm uma importância fundamental para a formação de professores. E a gente não está falando aqui apenas da formação inicial de professores, mas também da formação continuada. O nosso foco no Congresso de Graduação é a formação inicial. E nessa toada, né, é que a gente vai propor essa reflexão, né, de onde a gente parte, quais são os nossos princípios, como é que a gente opera essas questões tão fundamentais que são este programa acontecendo dentro da nossa universidade. Então, o conceito de formação que nós defendemos nestes programas é a compreensão deste espaço, né, como um espaço geográfico. Por que é um espaço geográfico? Porque ele é um espaço que, especificamente nesta proposta, ela envolve diferentes campos, diferentes municípios. Então, a formação, ela é importantíssima, se pensada nesse espaço geográfico, nesse espaço social das relações humanas, das interações, um espaço político, porque nós assumimos, sim, uma responsabilidade política nessa relação com o conhecimento, nesse desenvolvimento da cidadania e no empoderamento das pessoas via conhecimento e via ciência. Como também cognitivo e psicológico, que é justamente esse movimento que nós buscamos auxiliar na formação dos nossos licenciandos, com este trabalho, que faz com que eles conheçam bem no início da sua formação o espaço da escola e o espaço da escola pública. Eu acho que isso é importantíssimo de ficar claro, né? Então, esse espaço geográfico, social, político, cognitivo e psicológico, em que esse sujeito se constitui como profissional. Por quê? Porque os dois programas têm como objetivo a iniciação à docência dos licenciandos, no qual adquire um sistema de valores simbólicos que lhe proporciona a elaboração das capacidades, atitudes, valores, concepções para desenvolver determinadas atividades e funções. Então, este é o conceito de formação que está presente para nós nestes dois programas. A formação inicial dos professores. A formação inicial dos professores, ela não é apenas o momento da universidade, né? Ela se constrói nessa trajetória desde o momento em que se inicia a escolaridade até a sua conclusão. Porque muitos de nós nos vemos nos nossos professores, nos nossos docentes, reconhecemos muitas vezes o encantamento por determinada área do conhecimento a partir da relação com um docente, com um professor. Então, essa formação inicial, ela não tem início na graduação, mas desde o momento em que essas pessoas entram no seu percurso de escolarização, né?
E como eu disse, né, a marca desses professores está presente na vida de cada um de vocês e na nossa também. Houve um professor que marcou e nos fez fazer essa escolha pela docência, por estarmos e sermos professores. Uma questão central que nos preocupa bastante, e sempre tem sido reiteradamente trazida nas discussões sobre formação de professores, é esse distanciamento, né, que existe muitas vezes entre os currículos da licenciatura e os desafios que vêm da prática pedagógica, e que muitas vezes se tornam problemas na formação. Por quê? Porque muitas vezes a formação é extremamente interessante, importante, consistente nas suas bases teóricas, mas muitas vezes essa conversa, esse diálogo entre a teoria e a prática ainda estão fragilizados. Então, a gente precisa olhar para esses espaços e olhar para essa construção com muito cuidado quando a gente fala dos cursos de licenciatura da nossa universidade. Então, nós que trabalhamos na prática e na formação de professores, nós sempre ouvimos assim, na prática a teoria é outra. Não, na prática a teoria não é outra. Nós é que precisamos entender que as teorias fundamentam essa nossa construção, mas elas precisam ser trazidas e compreendidas e contextualizadas para esta prática que a gente vive. Então, nessa relação entre teoria e prática, surgem, né, em 2007, essa proposta de programas de iniciação à docência. Então, o PIBID teve início em 2007, e ele vinha como residência agora, o residência está na segunda edição, né? Ele começa em 2018. As relações entre a escola e a sociedade. E essa relação, ela precisa ser cada vez mais desvendada para que se possa compreender e interferir na prática pedagógica. Porque o nosso compromisso social, enquanto universidade, está presente constantemente nessa relação com o conhecimento e com esta disponibilização deste conhecimento para a população, para a sociedade em geral, para que a gente tenha as mudanças necessárias na realidade social em que vivemos. Então, essa relação entre a universidade e a escola, ela é central para nós. Ela é a espinha dorsal desta proposta. Por quê? Porque a escola é um espaço privilegiado e necessário para a formação profissional. E o problema reside aí nessa relação em disponibilizar conhecimentos relevantes aos professores em atuação e garantir àqueles na fase de formação inicial os elementos que lhe possibilitem fazer essa contextualização e compreender de uma forma responsável, de uma forma bastante efetiva o que é ensinado. Então, essa relação universidade-escola, ela precisa ser cada vez mais aprofundada, deve existir cada vez mais, porque de uma forma ou de outra, nós somos responsáveis pela formação de professores que irão atuar nessa escola e que vão construir esse projeto de país a partir da educação. A relação entre os professores mais experientes e os professores em formação, ela é fundamental. Por quê? Porque nessa relação, o professor mais experiente traz a sua prática, traz a experiência e os desafios, né? E esse é o espírito que embala as atividades do PIBID do Residência Pedagógica, uma vez que a iniciação à docência, ainda durante a formação inicial, ocorre com o devido suporte dos professores supervisores, que pavimentam esse caminho até a comunidade escolar, acrescido dos docentes da universidade, que auxiliam os estudantes a refletirem sobre as próprias experiências. Então, esse movimento de formação na universidade, desse diálogo, dessa parceria, da formação da equipe como um todo dentro da universidade, é o diferencial que nós temos nestes programas e nesta formação que é oferecida aos nossos estudantes. A nossa grande luta é que nós tenhamos acesso a um ensino de boa qualidade, como direito de todas as pessoas, com o gerenciamento de condições intra- e extraescolares, e principalmente que ao ensinar, aprendemos e ao aprender ensinamos. Para que isso ocorra, é necessário organizar as atividades que promovam essa reflexão crítica sobre as práticas sociais existentes. Então, nós consideramos que é fundamental
que os programas consigam fazer esse pensar, esse projetar e auxiliar as redes de ensino nessa construção de qualidade. E eu acho que é importante a gente destacar que ninguém se torna professor pela acumulação de cursos exclusivamente, de conhecimentos ou de técnicas, mas sim por meio da formação e da experiência, e com a reconstrução permanente de uma identidade pessoal e também profissional. Esse ser professor é uma identidade, e essa identidade é extremamente importante para que ele consiga compreender a sua função, o seu papel e a responsabilidade que assume nessa realidade. Nós também podemos pedir aí um pouquinho de auxílio ao La Rosa Bondia, quando ele diz, né, pensar a educação a partir do par experiência e sentido, ressaltando a busca da significação atribuída ao mundo e o resgate das experiências significativas que extrapolam os formatos convencionais. Então, a gente precisa pensar essa educação de uma forma diferenciada. Para que nós consigamos atingir isso, nós temos grandes desafios. A questão das desigualdades que com a pandemia vieram à tona cada vez mais e foram jogadas para a gente de uma forma efetiva, né? A questão da infraestrutura que a gente precisa ter nas escolas para conseguir fazer tudo isso, o acesso das pessoas, as práticas pedagógicas e a formação de professores. Nós precisamos discutir isso, precisamos conversar sobre isso e precisamos nos posicionar em relação a essas questões. E a possibilidade que a gente vê a partir do PIBID do Residência Pedagógica é a construção de um trabalho colaborativo, a reconstrução do espaço pedagógico, das salas de aula, da função da escola e do papel do professor. Então, essas são as nossas reflexões e contribuições iniciais para a gente começar a pensar esse processo de discussão e de interação quando pensamos a formação de professores. Agora, gostaria de agradecer a atenção de vocês e passo a palavra para a professora Bárbara, que vai trazer mais informações para a gente. Muito obrigada por enquanto. Com a fala, então, da professora Karina, fica evidente o papel fundamental que tanto o programa PIBID como o programa Residência Pedagógica desempenham na formação inicial, né, propiciando, de fato, uma conversa, um diálogo entre a teoria e a prática, e também uma valorização da profissão docente. Diante disso, eu passo agora a olhar para esses dois programas, né, na nossa universidade. O programa PIBID é um programa que já tem história na universidade, nós estamos completando agora, né, nós completamos já 10 anos de PIBID na universidade. A primeira vez que a universidade aderiu ao programa PIBID foi em 2009, que foi quando as universidades estaduais puderam participar do programa, e desde então a universidade ela participou, né, ela participa de todos os editais que foram lançados, então em 2009, 2013, 2018, e o edital vigente, que é o edital de 2020, né? No edital de 2013 e 2018, nós tivemos, né, pelo número de bolsas que estavam destinadas a esse programa, nós tivemos uma grande mobilização dentro da universidade, tivemos vários institutos e muitos bolsistas envolvidos no programa, né? Então, essa ampliação no programa PIBID, nesses dois editais, se deu pela consolidação do programa que ocorreu no edital de 2009, dentro da universidade, e pela ampliação do número de bolsas, né, dentro do programa. E agora nós estamos na vigência do edital de 2020. O programa Residência Pedagógica é um programa mais novo, né? Então, nós estamos no primeiro, né? A primeira vez que a universidade participa do Residência Pedagógica, é o segundo edital do Residência, mas é a primeira vez que a universidade participa. Então, nós temos, né, dentro da universidade, esses dois programas que agora caminham juntos. E quais são os objetivos desses dois programas, né? Os dois programas, eles estão, né, eles pertencem a um programa maior, que é o programa da Política Nacional de Formação de Professores, né, que é um programa do Ministério da Educação. E agora, com a presença desses dois editais, desses dois programas, nós temos uma separação do público, né, ou seja,
quem são os licenciados que participam do programa PIBID e quem são os licenciados que participam do Residência Pedagógica. Então, o PIBID é voltado para os licenciados que estão no início, né, da graduação, ou seja, aqueles licenciados que cumpriram no máximo 60% da carga do curso, né? E o Residência Pedagógica é destinado aos alunos que já estão na segunda metade do curso, ou seja, aqueles que já cumpriram 50%, pelo menos 50% do curso. Diante disso, né, os objetivos iniciais dos programas, eles se diferem, né? Então, o PIBID, ele é destinado ao quê, né? Ele visa o quê? Ele visa proporcionar, então, ao licenciando essa inserção no cotidiano da escola. Já o Residência Pedagógica, com a bagagem que esse licenciando já tem, né, de pelo menos 50% do curso, qual o objetivo desse programa? Então, ele tem o objetivo, né, de induzir esse aperfeiçoamento da formação do licenciando, né, nas práticas, né, promovendo aí a imersão desse licenciando nas escolas. Então, apesar de um programa estar destinado à parte inicial do curso e outra à parte final, e esses objetivos específicos, nós temos que os dois programas, eles compartilham objetivos gerais que já foram trazidos na fala da professora Karina. E quais são esses objetivos gerais que estão contemplados no edital de ambos os programas, né? Então, é fortalecer o quê? É estreitar a relação das instituições de ensino superior e as escolas de educação básica, é fortalecer a importância, né, e o papel das redes na formação do futuro professor, é contribuir de fato, né, com a articulação entre teoria e prática, e, por último, não menos importante, a valorização do magistério. Agora, uma coisa que é muito importante chamar a atenção é que esses objetivos gerais, tanto do PIBID como do Residência Pedagógica, são objetivos que fazem parte do programa de formação de professores da USP, que está em vigor desde 2004. Então, quando a gente olha para esses programas dentro da universidade, são dois programas que, de fato, estão em consonância com os objetivos da nossa universidade. E algo que é importante dizer sobre esses dois programas é que na universidade eles caminham juntos, né? Nós temos muitos institutos que possuem tanto residência pedagógica como o PIBID. Então, isso é muito importante para a formação do nosso licenciando, né? Então, esse licenciando, ele tem a oportunidade de participar de dois programas, né? Que, de fato, vão auxiliar, vão contribuir para essa melhora, para esses objetivos da formação inicial desses alunos, né? Olhando agora um pouco mais de perto para os editais vigentes, ou seja, o edital 1 de 2020 e o edital 2 de 2020, quer dizer, um em relação ao residência e o outro em relação ao PIBID, esses editais, eles estão, qual é a estrutura dele, né? Eles têm uma estrutura diferente dos editais anteriores, né? Como eles funcionam. Então, ambos os editais, cada um deles possui um coordenador institucional. Depois, nós temos, né, os professores, né, dos institutos, que são os coordenadores de área, quando a gente fala em relação ao PIBID, ou os orientadores, quando a gente fala em relação ao residência pedagógica. Esses orientadores, esses coordenadores, eles são um coordenador, um orientador para o núcleo. Nós temos os professores da Escola de Educação Básica, que são os professores que vão receber os nossos alunos, que no residência são chamados de supervisores, e no residência são chamados de preceptores, e no PIBID são chamados de supervisores. E nós temos os bolsistas, né? Então, por núcleo, nós temos 30 bolsistas, e cada um desses bolsistas é supervisionado por um professor na Escola de Educação Básica. Desses 30 desses 30 alunos que fazem parte, né, de cada subprojeto, 24 deles são alunos, são bolsistas CAPES, e outros 6 alunos, eles são voluntários, né? No entanto, a gente tem uma contrapartida fundamental da universidade, que é via os projetos públicos.
Então, nós temos 2 projetos, né, PUB da universidade, um projeto PUB vinculado ao PIBID, outro projeto PUB vinculado ao Residência Pedagógica. Então, esses alunos que são voluntários, CAPES, no fundo também são bolsistas, e são bolsistas vinculados ao projeto PUB, o que é uma contrapartida fundamental da universidade para a manutenção desses 2 programas. Falando um pouco mais de perto de cada um dos programas, né, o PIBID, nesse edital de 2020, ele é composto por 9 subprojetos, né? Nesses 9 subprojetos, nós temos envolvidos pelo menos 14 coordenadores de área, né? Então, é importante observar que nós também temos coordenadores voluntários, nós temos 24 professores supervisores, e nós temos 192 bolsistas CAPES e 48 bolsistas PUB, ou seja, no PIBID nós temos 240 alunos envolvidos, né? Para ter uma ideia, né, da dimensão, né, da extensão e da distribuição desse projeto institucional do PIBID, nós temos, né, nesse edital de 2020, nós temos um subprojeto de língua portuguesa, um subprojeto de ciências, de geografia, de educação física, um subprojeto de matemática. Depois nós também temos um subprojeto de pedagogia que se divide em 2 núcleos, né? Um núcleo em São Paulo e um núcleo em Ribeirão Preto. Nós também temos outros 3 subprojetos que se dividem em núcleos, né? Então, nós temos um núcleo de química, nós temos um subprojeto de química, com um núcleo em São Paulo e outro em Ribeirão Preto, um subprojeto de biologia com núcleos em São Paulo, Piracicaba e Ribeirão Preto, e um subprojeto de física com núcleos em São Paulo e São Carlos. O projeto institucional do Residência Pedagógico, ele é composto por 8 subprojetos, né? Novamente, nós temos pelo menos 9 orientadores, né, envolvidos nesse subprojeto, porque também temos docentes orientadores voluntários. Nós temos 24 preceptores, que são os professores da educação básica, e, novamente, nós temos 240 bolsistas, né, ou seja, alunos da universidade envolvidos nesse projeto, sendo 192 bolsistas CAPES e 48 bolsistas PUBs. Para termos, né, uma ideia da distribuição do projeto, né, da amplitude do projeto institucional do Residência, nós temos um subprojeto de História, um subprojeto de Geografia, um de Artes e um de Pedagogia. Depois nós temos um subprojeto de Física, dividido, um núcleo em São Paulo e outro núcleo em São Carlos. E depois nós temos projetos interdisciplinares, né, que era um ponto forte, né, uma solicitação dos editais, né, que houvessem projetos, né, a valorização de projetos interdisciplinares dentro da universidade. Então, a Residência Pedagógica possui esses interdisciplinares de biologia, química e um interdisciplinar de ciências e matemática, todos eles, né, então nós temos biologia, um núcleo em Ribeirão, um núcleo em Piracicaba, química em Ribeirão e na capital, e o interdisciplinar de ciência e matemática nós temos em São Carlos e na capital, né, o núcleo de ciências na capital. Para tentar sistematizar as informações sobre os dois, né, sobre os 2 programas na universidade, então nós temos aqui, né, que os 2 programas eles estão distribuídos em 4 campos na universidade, Ribeirão, São Carlos, Piracicaba e São Paulo. É importante frisar que na capital nós temos tanto, né, subprojetos no campus Butantã, como na EASH, né, no curso de licenciatura em Ciências da Natureza, que tem um núcleo tanto do PIBID como do Residência Pedagógica, né? Temos aí a distribuição, né, quantos subprojetos ou núcleos nós temos em cada um desses campos da universidade, e eu chamo a atenção para o número de alunos envolvidos, né, ou seja, qual é o alcance desses 2 projetos, tanto em relação aos licenciandos, como em relação aos alunos da Escola de Educação Básica, né? Então, nós temos aí pelo menos 70 alunos, né, da Escola de Educação Básica em Piracicaba sendo beneficiados pela existência desses 2 programas,
e 20 alunos de licenciatura. Em São Carlos, 40 alunos de licenciatura e pelo menos 140 alunos da Escola de Educação Básica. Em Ribeirão Preto, 30 licenciandos e pelo menos 170 alunos das escolas. E na capital, incluindo o campo, incluindo a EASH, 340 licenciandos e pelo menos 1.100 alunos da Escola de Educação Básica. Bom, pessoal, então era isso que a gente queria conversar com vocês, apresentar para vocês. É um grande prazer e uma honra poder ocupar esse lugar e esse espaço aqui. Aqueles que conheceram nossos programas hoje estão convidados a conversar conosco. Quiçá nós consigamos, a partir de uma grande luta, manter esses programas e tenhamos novos editais. Então, fica o convite para aqueles docentes que quiserem fazer parte deste desafio e deste espaço de formação, que para nós tem sido extremamente gratificante, e para os nossos estudantes também, venham participar dessa ação efetiva, em consonância com os princípios da Universidade de Formação de Professores. Agradeço imensamente a possibilidade e gostaria de passar a palavra para a professora Bárbara. Também agradeço a oportunidade de estar participando desse congresso, uma oportunidade de estar divulgando, o trabalho do Residência, do Residência Pedagógica e do PIBID, 2 programas fundamentais para a formação dos nossos licenciandos, e reforçando o convite da professora Karina, que os demais professores que queiram se envolver no projeto, os alunos que queiram se envolver nos projetos, procurem os coordenadores do seu instituto, nos procurem, e vamos juntos fortalecer a formação inicial da nossa universidade. Muito obrigada.